Olá, queridos alunos! Estamos retomando hoje com matéria nova e vamos estar conversando aqui sobre um tema novo também, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho do traumatismo crânioencefálico. Então, o que seria um traumatismo crânioencefálico, né? Qual seria o conceito? É qualquer agressão que o nosso cérebro possa sofrer por alguma força externa. Né? Hoje é um acidente, né? Um traumatismo crânioencefálico, ele é muito comum, principalmente aí para os mais jovens, ele acontece mais na faixa etária jovem e o sexo masculino é o mais acometido, né? Principalmente os acidentes de moto, às vezes bicicleta, né? Que não está usando capacete ou devido ao impacto mesmo. Então é uma agressão ao nosso cérebro, tá? Geralmente uma força externa que pode causar. E quais são as lesões, né? O trauma crânioencefálico ou TCE. Então, o que pode acontecer? As fraturas dos ossos do crânio ou as lesões intracranianas, né? Nos acidentes mais graves aí, né? Que pode lesionar diretamente o nosso cérebro. Essas lesões, elas podem ser focais ou difusas. Focais, quando é apenas uma localização, uma coisa um pouquinho mais leve. Ou as difusas, as lesões mais graves. E aí esse trauma de crânio, né, ele pode ser considerado leve, moderado e grave, vai depender das estruturas que foram abaladas aí com o impacto, tá? Então nós temos primeiro aqui os hematomas, né, epidurais ou extradurais. É quando ocorrem os coágulos, formação de sangue entre os ossos do crânio e a dura mater. Não sei se vocês lembram lá da anatomia, né, das camadas dura mater, pia mater e aracnoide. Então seria nessa região, né? Então tem até a fotinho aqui mostrando para vocês, tá? O que é um hematoma, né? É um extravasamento de sangue. Então a pessoa sofreu um impacto, né, um trauma e houve um hematoma, um extravasamento de sangue. Pode ter rompido um vaso e aí teve esse extravasamento. Hematomas subdurais, aqui mostrando também para vocês, né, também o foco. Eles são mais comuns que os epidurais, ocorrem em torno de 30% dos traumas de crânio grave. Então, ele se localiza entre a dura mater e o cérebro, onde ocorre o rompimento de veias, né? Então, vai ter esse extravasamento de sangue, aí também é um caso bem grave, né? E aí, depois, mais pra frente, eu vou estar falando dos tratamentos, tá? A gente está vendo primeiro os tipos, para depois estar vendo os tratamentos. Então, eles podem ser agudos, né? O paciente pode ter esse trauma e já apresentar sinais e sintomas aí nas primeiras horas, né? Nos primeiros dias. E eles podem ser tardios também. Eu até vou dar um exemplo aqui para lembrar vocês, né? A nossa querida Letícia, né? Lembra que ela teve um trauma aí, caiu, né, no mergulho e teve um trauma tardio. Ela teve um hematoma e mais tardiamente que ela começou a apresentar sintomas e teve o tratamento cirúrgico, a remoção do coágulo, né? Então, só para vocês entenderem, né, os traumas de crânio são sempre graves e merecem aí muita atenção e muito cuidado. As contusões cerebrais é quando depois do trauma tem hemorragia no cérebro mesmo, independente do paciente ter ou não alteração de consciência. Então, muitas vezes o paciente ele está consciente, porém ele pode vir a ter sim uma lesão nesse cérebro. A gente só vai conseguir constatar isso através de uma tomografia, de exames mais específicos, né? E a escala de coma de Glasgow também, né? Que é muito utilizada aí para esses pacientes neurológicos. A concussão cerebral é uma disfunção cerebral em que há o acometimento transitório das funções neurológicas, ou seja, né, o paciente pode ter uma perda transitória da memória. Então seria um trauma um pouco mais leve, né, uma batida, um impacto. Esse paciente perdeu temporariamente a consciência, porém depois ele acaba recobrando essa consciência. As lesões axonal difusa.
os mesmos movimentos bruscos de aceleração ou desaceleração da cabeça, né? Então, um exemplo aqui muito comum, né? Num acidente automobilístico, de repente a pessoa estava em alta velocidade, bateu num outro veículo, né? Na traseira de um carro ou de um caminhão. Qual que é o movimento? O pescoço ele vai para frente e depois ele retorna para trás, ele tem aquele movimento de chicote. Né? E isso aí pode lesionar sim, devido ao movimento brusco, né? Ao impacto muito grande que o nosso cérebro pode sofrer, e com isso pode ter lesões também. O edema cerebral. O que é um edema cerebral? Então, é o extravasamento de líquido para o tecido cerebral, causando um inchaço, né? Um edema propriamente dito, que pode resultar num aumento de pressão intracraniana. Então vamos pensar, né? O nosso crânio, ele não tem para onde se expandir, né? Ele é fechado, ele é lacrado pelo osso. Então pensa se houver uma pressão maior lá dentro, o que vai acontecer? Né? Esse cérebro não tem para onde se expandir. Então um edema cerebral, ele pode ter danos aí se não for corrigido a tempo, né? Então é um caso grave também. Estou aqui mostrando para vocês, né, algumas fotos, alguns achados clínicos em pacientes com traumas de crânio, os hematomas na cabeça, né? As mães se preocupam muito, né, quando a criança às vezes está brincando, cai, bate a cabeça e forma o famoso galo, né? Isso não é preocupante porque o galo ele é superficial, né? É um hematoma, um extravasamento ali, porém ele é superficial, ele está embaixo do couro cabeludo. Então, o que acontece? Né? Ele vai regredir espontaneamente aí em algumas horas, em alguns dias, dependendo do tamanho. Então, não é uma preocupação. A preocupação é quando ele está na parte óssea, na parte do cérebro, né? Que ele não tem para onde se expandir. Os ferimentos em couro cabeludo, que muitas vezes podem ser aí os cortes, as lacerações. Saída de sangue pelos ouvidos, que é a otorragia ou líquor. Né? Aqui são casos gravíssimos, são lesões já de base, né? Então são casos muito graves mesmo de trauma de crânio que o paciente vai apresentar essa perda de líquido cefalorraquidiano ou de sangue pelos ouvidos. A epistaxe, que é a saída de sangue pelo nariz, hematoma ao redor dos olhos, que pode acontecer devido ao trauma, e hematoma atrás das orelhas. Lembrando sempre, gente, que a cabeça, né, é uma região que sangra muito. Então, às vezes, um simples furinho na cabeça dá a impressão que é um corte, que é alguma coisa muito extensa. E quando você faz a limpeza, você vai ver, às vezes não passa de um simples furinho, um cortezinho minúsculo, é uma região que é muito vascularizada. Então, é uma região que sangra muito mesmo. Né? Então, os pacientes com trauma de crânio, eles podem apresentar assintomáticos, sem sintomas, ou com alguns sintomas. Então, para isso eu sempre uso, né, utilizo da escala de Coma para estar pontuando. Porém, um paciente neurológico, mesmo que ele esteja assintomático, ele tem que ser observado. Não pode simplesmente ser descartado, vai para casa e tudo bem. Né? Ele teve um trauma, ele tem que ser observado porque ele pode evoluir tardiamente com algum sinal aí neurológico. Aqui falando para vocês alguns sintomas, né, que esse paciente pode apresentar. Deficiência de memória, né, então ele pode apresentar esquecimento, desorientação no tempo e no espaço, diminuição da capacidade de concentração, então ele pode ficar mais agitado, ele não consegue falar com você, né? Ele pode apresentar sonolência, confusão mental, apatia, irritabilidade, cefaleia, que é a dor de cabeça, vertigem, zumbido, crise convulsiva, desmaios, ansiedade, depressão, alteração de movimento e alteração de sensibilidade. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que estar observando aí no nosso paciente. E como que é feita a avaliação de um paciente com trauma crânioencefálico? Então, a primeira coisa, nós vamos testar o nível de consciência dele através da escala de Coma. Então, nós vamos pontuar esse paciente, né? Através da escala, eu consigo pontuar ele como um paciente grave, como um paciente moderado ou como dentro da normalidade.
Então, a pontuação inicial da escala ela permite a classificação leve, moderado, grave. Alteração de pupilas, que é importantíssimo, e resposta motora. Então, depois que eu pontuei, né, o Glasgow dele, eu já tenho uma noção, né, da gravidade do caso. E quais são os principais exames solicitados? Né? Aqui na imagem mostrando, né, um trauma, né, uma perfuração aí por uma arma branca. Então, a pessoa tem uma faca enterrada aí no crânio. Raio-x de crânio, né, que cita aqui, hoje em dia não é muito utilizado, somente em locais que tem pouco recurso. Né? A pessoa já parte logo com uma tomografia computadorizada. O Doppler e a ressonância. Tá? Mas o mais utilizado aí hoje em dia ainda é a tomografia. Como que é feito o tratamento desses pacientes? Então, esse paciente, primeiro é pontuado o Glasgow, que vai indicar maior ou menor, né, gravidade. Se ele não tiver alteração na tomografia, ele vai ser apenas observado. E aí, dependendo da alteração que ele apresentar nessa tomografia, normalmente são os tratamentos cirúrgicos. Para remoção de hematomas, normalmente são os tratamentos cirúrgicos. Qual o prognóstico dos pacientes com trauma de crânio encefálico? Quanto melhor o atendimento no local do acidente, de modo a manter respiração e circulação, melhor o prognóstico, né? Então a gente sabe que esse primeiro atendimento, ele é fundamental. E também nos primeiros minutos aí, né, esse atendimento para quem está recebendo esse paciente a nível hospitalar, o que você tem de recurso, né, na hora do acidente sempre está lembrando aí de vias aéreas, de estar colocando colar cervical, os primeiros atendimentos aí. Quanto mais jovem o paciente, menor o tempo de perda de consciência e melhores as chances de recuperação. Então, a criança que tem um trauma, ela tem uma recuperação bem melhor do que um adulto e do que um idoso. E os casos muito graves, em que há falta de oxigênio para o cérebro, a gente sabe que pode levar aí a lesões irreversíveis, né? O nosso cérebro, ele tem que ser oxigenado. A partir de 3 a 4 minutos sem receber oxigênio, já começam os nossos neurônios a serem destruídos. Né? E por mais que a medicina hoje em dia esteja evoluída, né, nós ainda não temos nenhum recurso para que esses neurônios se restabeleçam. Então, realmente, às vezes acontece casos aí que o paciente demorou e leva a lesões irreversíveis, né? Muitas vezes em estados vegetativos mesmo. As complicações do trauma crânioencefálico. Então, ele pode sim deixar sequelas neuropsicomotoras, né? Então, às vezes, deficiência de fala, deficiência do andar, algum tipo de deficiência ele pode ter sim. Epilepsia, né, que são as crises convulsivas, dependendo desse trauma, né, dessa pancada aí que o paciente sofreu, ele pode vir a ser um paciente epilético, ter que fazer uso de medicação aí futuramente. Hidrocefalia, né, acho que vocês lembram o que é a hidrocefalia, né, é o aumento aí do líquido cefalorraquidiano, então tem que colocar válvula, procedimento cirúrgico. Defeitos no crânio causando problema estético. Então, de repente, né, dependendo do tipo de fratura que esse paciente tem, dependendo do tipo da cirurgia que é feito, ele pode sim apresentar, né, às vezes afundamento de crânio. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês isso em sala de aula, né, mas existem cirurgias hoje para descompressão, né, quando o edema está muito grande, o que acontece? Muitas vezes o médico abre esse crânio, tá? Eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Retira uma parte óssea e recoloca esse osso no abdômen do paciente. Que aí no abdômen, o que acontece? Ele vai ter os nutrientes, vai ter sangue, né? Então vai manter esse osso em condições ideais para depois retomar para o lugar dele. E deixa somente ali naquele local o couro cabeludo. Que aí o que acontece? Esse crânio ele vai se expandir, ele tem um edema muito grande. E aí quando retoma nas condições normais, que esse paciente tem condições, abre o abdômen, retira esse osso e recoloca no crânio normalmente, né? Ele volta para o lugar de origem dele.
tá? Eu tô explicando de uma forma, assim, bem grosseira mesmo, tá? Não tô explicando nenhum detalhe técnico da cirurgia, nenhum nome, nada. Tô falando uma coisa bem simples para vocês entenderem que isso é possível, né? Ser feito, tá? E o que é a morte encefálica? Então, a morte do cérebro, incluindo o tronco cerebral, desempenha as funções vitais como o controle da respiração. Quando isso ocorre, a parada cardíaca ela é inevitável, né? Então, todo o nosso corpo, a nossa respiração, o nosso coração, ele é controlado tudo pelo nosso sistema nervoso central. Então, quando ocorre a morte, né, encefálica, automaticamente vão ser lesionadas aí a nossa respiração, os nossos órgãos vitais. Embora haja batimentos cardíacos, a pessoa com morte cerebral não pode respirar sem os aparelhos e o coração não baterá por mais de algumas poucas horas. Então, se houver a morte encefálica, né, inevitavelmente a parte respiratória vai ficar comprometida e posteriormente a parte cardíaca. Essa questão de morte encefálica, gente, é uma coisa que é muito polêmica, é muito discutida por conta de doação de órgãos, né? Então, ela tem que ser constatada por mais de um neurologista, através de vários exames que realmente comprovem que ela é irreversível, né? Então, não é simplesmente chegar lá, né, fazer uma avaliação, não, teve morte encefálica. Não, é um protocolo mesmo que os hospitais, né, as UTIs utilizam para dar esse diagnóstico. Então, o termo morte encefálica, ele se aplica à condição final, irreversível, definitiva da cessação das atividades do tronco cerebral e do cérebro. Por isso, a morte encefálica já caracteriza a morte do indivíduo, né? Por mais que seja difícil, às vezes, para as famílias aceitarem, porque às vezes a família vai lá, o rim está funcionando, né? O paciente está entubado, está no respirador, né? Ele está tendo toda a assistência ventilatória. Então, aparentemente, né, esse paciente está vivo. Porém, a gente sabe que a hora que for retirado os aparelhos é irreversível, né? Ele já teve a morte. Então, é uma lesão que ela é irrecuperável e irreversível do cérebro após o traumatismo craniano. Né? Pode ser também tumor, derrame, tem outras causas também aí da morte encefálica, né? Não são só os traumas de crânio. Então, aí essa parte que eu tinha que passar para vocês, eu tentei ser bem breve, tá? Resumir o máximo aí para vocês, ser o mais simples possível. Então, era isso. Agradeço a atenção de vocês e me coloco sempre à disposição aí para a gente estar, né, tirando as possíveis dúvidas. E a saudade continua, né, gente? Espero voltar em breve aí com vocês, tá bom? Aquele abraço e aquele beijo para todos vocês.